Você já se perguntou quem realmente é Yeshua? Seria ele o próprio Deus? Ou seria apenas um profeta, um mestre, um homem justo e escolhido? Porque ele declarou, eu e o Pai somos um, João 10:30. E se o Eterno é Espírito, como pode ter se manifestado entre os homens em carne e osso? Essas perguntas atravessam séculos e dividem interpretações até hoje. Mas para entendermos quem é Yeshua, não podemos começar pelas tradições humanas, nem pelas teologias posteriores. Precisamos voltar à raiz, à Torá e aos profetas, onde o plano do Eterno já estava sendo revelado desde o princípio. Shalom. Seja bem-vindo ao canal Temei a Deus e Dai-lhe Glória. Antes de prosseguirmos, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho, para que mais pessoas sejam edificadas pela verdade das Escrituras. Hoje vamos iniciar uma jornada profunda e reveladora sobre o tema. Yeshua é Deus? Não com base em dogmas, mas à luz da revelação hebraica, conforme foi entregue a Israel. Na Torá está escrito, ouve Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um. Deuteronômio 6:4. Essa é a essência da fé israelita. O Eterno é Echad, uma unidade completa e indivisível. Israel sempre entendeu que há um só Elohim, Criador dos céus e da terra, que reina sobre toda a criação. Mas esse mesmo Elohim, invisível, eterno e espiritual, João 4:24, também se revelou de forma perceptível. Ele falou com Avraham, apareceu a Moshe, e sua presença encheu o Mishkan e o templo. Essas manifestações não significavam que o Eterno se dividiu, mas que ele se revelou de maneira que o homem pudesse compreender. E é justamente nisso que entra Yeshua. Yeshua é a revelação do Pai, a expressão visível do Elohim invisível, Colossenses 1:15. Ele mesmo disse, quem me vê, vê o Pai, João 14:9. Isso não quer dizer que Yeshua seja o próprio Pai, mas que nele habita toda a plenitude da natureza e do caráter do Eterno, Colossenses 2:9. A Torá e Yeshua caminham juntos, porque ambos revelam o mesmo Elohim. A Torá expressa a vontade do Eterno, e Yeshua expressa o seu caráter. Tudo o que Yeshua ensinou, viveu e fez estava em perfeita harmonia com a Torá. Ele mesmo afirmou, não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5:17. Por isso, compreender Yeshua é compreender a Torá viva. A Torá foi escrita em tábuas. Yeshua é a Torá viva escrita em carne. Ele é o reflexo da santidade, da justiça e da compaixão do Eterno. Agora pense, se Yeshua manifesta o caráter e o poder do Eterno, se ele é a imagem visível do invisível, então ele não veio introduzir outro Deus, veio revelar o único Elohim em forma acessível ao homem. No próximo bloco, veremos como essa revelação não começou no primeiro século, mas já estava presente desde o princípio da criação, quando a luz foi chamada à existência, e como Yeshua estava nesse plano desde o início. No início de todas as coisas, quando nada existia, a Escritura diz, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Bereshit, Gênesis 1:1. E logo em seguida está escrito, disse Elohim, haja luz e houve luz. Bereshit, Gênesis 1:3. Muitos leem esse texto apenas como o começo da criação física, mas dentro da tradição hebraica e das escrituras inspiradas, há algo muito mais profundo acontecendo. Essa luz não é apenas a luz do sol, que só foi criada no quarto dia, mas a luz da revelação divina, a manifestação da presença e da glória do Eterno. Os sábios de Israel chamam essa luz de Or Haganus, a luz oculta, que representa a sabedoria e a verdade do Criador que ilumina toda a criação. E quando o apóstolo João escreveu sobre Yeshua, ele fez uma conexão direta com esse princípio. Ele começa dizendo, no princípio era a palavra, Davar, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. João 1:1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Yeshua é essa luz primordial. Antes que o sol brilhasse, antes que a criação tomasse forma, o propósito do Eterno já incluía revelar-se por meio de sua palavra viva. A mesma palavra que criou, agora se manifesta em carne. Por isso, quando Yeshua declarou, eu sou a luz do mundo, João 8:12, ele não estava usando uma metáfora poética, estava se identificando com a própria luz que o Eterno pronunciou no princípio. Na criação, a luz separou as trevas. Da mesma forma,
Yeshua separa a verdade da mentira, o justo do ímpio, e traz entendimento espiritual àqueles que estavam em escuridão. A Torá revela esse mesmo padrão. O Eterno fala, a luz surge, a ordem se estabelece. Yeshua é a personificação dessa ordem divina, o reflexo do Davar Elohim, a palavra criadora em ação. Observe que nada foi criado sem essa palavra. O apóstolo confirma isso ao dizer, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Isso significa que o plano de redenção não começou quando Yeshua nasceu em carne, mas desde o princípio da criação. A manifestação física de Yeshua é a continuidade do que o Eterno já vinha revelando desde o Gênesis. E isso nos mostra algo profundo. O Eterno sempre desejou se revelar. Ele não é um Deus distante, inacessível ou oculto. Desde Bereshit, ele tem se aproximado do homem revelando sua luz, sua voz e sua presença. Yeshua é o ápice dessa revelação, a manifestação da sabedoria e do amor eterno do Criador. Agora reflita. Se a palavra que criou o universo se fez carne, o que isso nos ensina sobre o propósito de Elohim em relação à humanidade? Ele não veio apenas nos salvar, mas nos fazer compreender quem ele é e nos conduzir de volta à sua luz. No próximo bloco, veremos como essa presença divina se manifesta na história de Israel e como o Eterno sempre se revelou ao seu povo antes mesmo da vinda de Yeshua. Desde os dias antigos, o Eterno revelou a si mesmo ao povo de Israel de maneiras extraordinárias. Essas manifestações não eram simples aparições, mas expressões do seu caráter, poder e presença entre os homens. Elas preparavam o caminho para a revelação plena, que viria através de Yeshua. Em Bereshit, Gênesis 12:7 está escrito, e apareceu o Eterno a Avraham e disse, a tua descendência darei esta terra. Aqui o texto hebraico usa o nome sagrado do Eterno, o tetragrama, indicando que foi YHWH quem apareceu a Avraham. Mas as escrituras também dizem que ninguém jamais viu o Eterno em sua essência, Shemot. Êxodo 33:20. Como então Avraham pôde ver o Eterno? A resposta está no entendimento hebraico de que o Eterno se manifesta por meio de sua presença, chamada Shekinah, e através do anjo do Eterno, ou Malach Adonai, que fala e age com a autoridade do próprio Elohim. Esse mensageiro não é um anjo comum, mas a manifestação visível do próprio Eterno, expressando sua vontade. Um exemplo claro está em Shemot, Êxodo 3:2 e 6, quando Moshe vê a sarça ardente. O texto diz que o anjo do Eterno apareceu a ele em uma chama de fogo. E logo em seguida a voz declara, eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Yaakov. Ou seja, o mensageiro fala como o próprio Elohim. Da mesma forma, em Bereshit, Gênesis 22:11 e 12, quando Avraham está prestes a sacrificar Isaac, é novamente o anjo do Eterno quem fala e diz, agora sei que temes a Elohim, pois não me negaste teu filho, o teu único. Esse mi mostra que a voz falava com a autoridade do próprio Eterno. Essas manifestações mostram que o Eterno sempre revelou sua presença por meio de uma forma perceptível, e isso é exatamente o que Yeshua representa, a revelação visível do Elohim invisível. O apóstolo Shaul escreveu, a rocha que seguia o povo no deserto era o Messias, 1 Coríntios 10:4. Ou seja, a presença que guiava Israel, a nuvem, o fogo, a voz, era a mesma presença que mais tarde se manifestaria em carne. Yeshua é, portanto, a continuidade das manifestações do Eterno no Tanakh. Ele é a Shekinah habitando entre nós, a presença gloriosa de Elohim revelada em forma humana, e Oshanã, João 1:14. A Torá e os profetas nos mostram que o Eterno nunca quis permanecer distante de sua criação. Desde Avraham até Moshe, desde o deserto até o templo, ele sempre desejou habitar no meio do seu povo. Yeshua veio cumprir exatamente isso. Elohim habitando entre os homens, pense nisso. Se o Eterno já se manifestava em forma visível, falando e agindo em meio ao seu povo, por que seria estranho que ele se revelasse plenamente por meio de Yeshua? Não seria esse o propósito final de todas as manifestações anteriores? Preparar o homem para reconhecer a presença do próprio Elohim na terra? No próximo bloco,
veremos como a Torá e os profetas apontam claramente para essa revelação, mostrando que o Messias seria a manifestação viva da presença do Eterno entre os homens. A Torá não é apenas um conjunto de mandamentos, mas uma revelação progressiva do caráter e da vontade do Eterno. Cada história, cada mandamento e cada profecia apontam para o Messias, aquele que viria manifestar plenamente a presença do próprio Elohim entre os homens. Em Devarim, Deuteronômio 18:18, o Eterno disse a Moshe: levantarei para eles um profeta como tu, do meio de seus irmãos, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O povo de Israel esperava esse profeta, e os discípulos de Yeshua reconheceram nele o cumprimento dessa promessa. Yohanan, João 6:14. Mas note algo importante. O texto diz que esse profeta falaria tudo o que o Eterno ordenasse, assim como Moshe. Isso mostra que o Messias não viria abolir a Torá, mas confirmá-la e revelá-la em sua plenitude. Em Yeshayahu ou Isaías 7:14, encontramos outra profecia poderosa. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Imanuel. O nome Imanuel significa literally, Elohim conosco, não apenas um mensageiro, mas o próprio Elohim habitando entre os homens. E em Yeshayahu, Isaías 9:6, o profeta declara: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Elohim Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Note os títulos: Elohim Poderoso e Pai Eterno. Essas expressões não se aplicam a um simples homem, mas ao próprio Eterno revelado na carne. Os profetas compreenderam que o Messias seria mais do que um líder humano. Ele seria a presença viva do Eterno entre o seu povo. E quando Yeshua veio, ele mesmo declarou: quem me vê, vê o Pai. Yochanan, João 14:9. Yeshua não veio trazer uma nova fé, mas cumprir aquilo que a Torá e os profetas já anunciavam. Ele é a Torá viva, a expressão completa da vontade do Eterno. Por isso ele disse: não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Matityahu, Mateus 5:17. Cumprir aqui não significa encerrar, mas dar pleno significado. Yeshua mostrou o coração da Torá, não apenas a letra, mas o espírito que dá vida. E isso revela o verdadeiro caráter do Eterno: justiça, misericórdia e fidelidade. Tudo o que o Eterno ensinou desde o Monte Sinai apontava para essa realidade, que um dia ele habitaria entre seu povo de forma plena. E isso se cumpriu quando o Verbo, a Palavra, a própria Torá viva, se fez carne e habitou entre nós. Yochanan, João 1:14. A Torá, portanto, não é substituída por Yeshua. Ela é revelada através dele. Sem Yeshua, a Torá é apenas letra. Com Yeshua, ela se torna vida, graça e verdade. Por isso, compreender o Messias à luz da Torá é entender que ele é a expressão do próprio Elohim. Não um novo caminho, mas o mesmo caminho desde o princípio. No próximo bloco, veremos como essa revelação muda completamente a forma de nos relacionarmos com o Eterno. E como Yeshua nos chama a viver uma fé baseada na obediência, na verdade e na presença real do Espírito de Elohim em nós. Quando olhamos para o ministério de Yeshua, percebemos que ele não veio simplesmente ensinar novas doutrinas, mas revelar a essência da Torá, o verdadeiro propósito das instruções do Eterno. O profeta Irmeahu anunciou algo profundo sobre a nova aliança. Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31:33. Essa promessa mostra que a nova aliança não substitui a Torá, ela a internaliza. Yeshua veio cumprir exatamente isso: gravar a vontade do Eterno nos corações dos que creem. Por isso ele disse em Yochanan 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esses mandamentos não eram novos, mas os mesmos que o Pai já havia revelado. A diferença é que agora eles são vividos com entendimento espiritual através do Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno que habita em nós. Em Matityahu 5:21-28, Yeshua aprofunda os mandamentos da Torá. Ele não anula o mandamento não matarás,
mas mostra que o ódio no coração já é uma forma de homicídio. Ele não revoga "não adulterarás", mas revela que o desejo impuro já é adultério no coração. Yeshua leva a Torá para um nível mais profundo, do exterior para o interior, da ação para a intenção. Assim, ele demonstra que a verdadeira obediência não é apenas cumprir a letra, mas refletir o caráter do Eterno. Por isso, em Yohanan 8:12, Yeshua declarou: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Essa luz é a revelação da verdade, a própria Torá vivificada nele. Sem essa luz, o homem cumpre mandamentos por tradição. Com essa luz, ele obedece por amor, guiado pelo Espírito do Eterno. O salmista já havia dito: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Tehillim, Salmos 119, 105. Yeshua cumpre exatamente isso. Ele é a lâmpada viva, a palavra em forma humana, conduzindo-nos ao caminho da verdade. Quando entendemos que Yeshua é a Torá viva, percebemos que ele e o Pai são um em propósito, caráter e vontade. Yeshua não veio mostrar um novo Elohim, mas revelar quem o Eterno sempre foi, justo, santo e misericordioso. E essa revelação continua viva em nós, porque o mesmo Espírito que estava em Yeshua agora habita em todo aquele que crê. Assim, a Torá se cumpre não apenas em palavras, mas em vidas transformadas. No próximo tópico, veremos como essa presença de Yeshua em nós revela o poder e a glória do Pai, e como essa unidade espiritual entre o Filho e o Eterno confirma que ver Yeshua é ver o próprio caráter do Eterno. Em todas as Escrituras, vemos o Eterno se revelando de formas distintas, como fogo no meio da sarça, como voz no Sinai e como presença na nuvem. Mas em Yeshua, essa revelação atinge o seu ponto máximo, pois ele é a expressão visível do caráter invisível do Eterno. O apóstolo Shaul escreveu em Colossenses 1:15: "Ele é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação." Essa expressão não significa que Yeshua foi criado, mas que ele é o primeiro em autoridade, o herdeiro de toda a criação, e que o Eterno se manifesta através dele. Yeshua é a revelação viva de como o Pai é amor, santidade, compaixão e poder. Em Yohanan 5:19, Yeshua declarou: "O Filho nada pode fazer de si mesmo, se não vir o Pai fazer, porque tudo o que ele faz, o Filho o faz igualmente." Essas palavras revelam a unidade perfeita entre o Pai e o Filho, não como duas divindades separadas, mas como uma manifestação única da vontade divina. Tudo o que Yeshua fazia, curar, libertar, perdoar e ensinar, era a própria obra do Pai em ação. Em cada gesto de Yeshua, o mundo via o caráter do Eterno sendo revelado. Quando ele perdoou a mulher adúltera, Yohanan 8, 10, 11, ali estava a compaixão do Pai. Quando curou o cego de nascença, Yohanan 9, 1, 7, ali estava a luz do Pai dissipando as trevas. Quando ressuscitou Lázaro, Yohanan 11, 43, 44, ali estava o poder do Pai vencendo a morte. Tudo o que Yeshua fez revelou quem o Eterno é, e por isso ele pôde dizer com autoridade: "Eu e o Pai somos um." Yohanan 10:30. Mas para compreender essa unidade, é preciso olhar para a Torá, pois ela sempre revelou que o Eterno é Echad, indivisível, mas capaz de se manifestar conforme sua vontade. Quando Yeshua andou entre os homens, ele não era outro Elohim, mas a própria presença do Eterno revelada em forma humana, assim como o Eterno havia se manifestado de forma visível aos patriarcas. Yeshua é, portanto, a Torá viva em ação, revelando o amor e a justiça do Pai. E quem o rejeita, não está rejeitando apenas um homem, mas a própria revelação do Eterno. A presença do Eterno se revelou na carne, para que o homem pudesse conhecer a sua essência. Em Yeshua, o Eterno mostrou que sua natureza é amor, perdão e restauração. E quem anda na luz desse entendimento, passa a refletir o mesmo caráter, tornando-se uma testemunha viva do próprio Elohim neste mundo. Quando olhamos para todas as Escrituras, desde Bereshit, Gênesis, até a Brit Chadashah, Nova Aliança, percebemos uma linha contínua. O Eterno sempre quis revelar-se ao homem, não como um ser distante, mas como um pai que deseja ser conhecido. Em Bereshit, Gênesis 12:7, o Eterno apareceu a Avraham. Em Shemot, Êxodo 3:2,
revelou-se a Moshe em meio à sarça ardente, e em plenitude manifestou-se ao mundo através de Yeshua. Mas é importante entender, Yeshua não é outro Elohim. Ele é a revelação perfeita do Eterno, a expressão visível de sua essência, a manifestação do seu amor, justiça e santidade. Por isso, Yeshua pôde dizer em Yohanan João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Yeshua é a imagem visível do Elohim invisível, o reflexo fiel de sua glória. Ele não veio apresentar uma nova fé, nem uma nova lei, mas cumprir o propósito eterno da Torá, conduzir o homem de volta à presença do Pai. A Torá sempre apontou para esse encontro, para o momento em que o Eterno habitaria entre os homens de forma plena. E quando Yeshua veio, isso se cumpriu. O Verbo, a palavra, a Torá viva, habitou entre nós. Yohanan João 1:14. Yeshua é o caminho que conduz ao Pai. Yohanan João 14:6, a verdade que liberta e a vida que vence a morte. Ao compreendermos isso, vemos que o objetivo da vinda de Yeshua não era apenas a salvação, mas a revelação do Pai. Ele veio mostrar ao mundo quem o Eterno é, em caráter, poder e glória, que através dele podemos ser restaurados à comunhão original perdida no Éden. Em Yohanan João 17:3, Yeshua disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Elohim verdadeiro, e a Yeshua, o Messias que enviaste. Perceba, conhecer o Pai e conhecer o Filho são experiências que se completam. Yeshua é o meio pelo qual o homem enxerga o coração do Eterno. Mas isso não significa que ele seja o próprio Elohim. Significa que ele é o reflexo perfeito de quem o Pai aponta. A própria Brit Hadashah nunca apresenta Yeshua como sendo o Eterno. Pelo contrário, Yeshua se colocou em adoração e submissão ao Pai. Em Yohanan João 4, na conversa com a mulher samaritana, ele revela sua verdadeira identidade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem chamado Ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Yeshua respondeu: sou eu que falo contigo. Yeshua se apresenta claramente como o Messias prometido, não como o próprio Elohim. Que o apóstolo Shaul Paulo confirma essa verdade em 1 Timóteo 2:5, quando diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Yeshua HaMashiach. Yeshua é o mediador, o elo entre o Criador e a criação, o servo fiel que cumpre a vontade do Pai. Portanto, Yeshua não é o Eterno, mas a perfeita revelação do Eterno, o Messias prometido pelas Escrituras, através de quem o Pai manifesta seu amor, sua justiça e sua misericórdia. Ele é a Torá viva, que nos conduz à verdade e nos ensina a caminhar em santidade diante do Pai. Se este estudo edificou a sua fé e trouxe clareza ao seu entendimento, deixe o seu like, inscreva-se no canal Temei a Deus e dai-lhe glória, e ative o sininho para que mais pessoas conheçam a verdade das Escrituras à luz da revelação do Eterno. Mas, acima de tudo, que este estudo te leve a buscar uma comunhão mais profunda com o Pai, por meio de Yeshua, o Messias, a Torá viva e a perfeita revelação do Eterno. Yeshua não veio para substituir o Pai, mas para revelar quem o Pai é, e quem o conhece verdadeiramente passa a refletir essa luz, vivendo em obediência, amor e temor ao nome do Altíssimo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a luz de Yeshua, na Torá viva, ilumine o teu caminho, te fortaleça na verdade e te conduza em fidelidade ao Pai. E que a presença do Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, habite em ti, trazendo discernimento e paz. Até o próximo estudo. Shalom, shalom.